Bem-vindos à edição de terça-feira do Manhã Girassol. Bom dia. Cá estaremos até bem perto das 9 da manhã, sempre com todas que fazem atualidade no país e no mundo. Vamos viajar pelas ondas da Girassol FM, pelas vias de Luanda e em outras regiões do país, com Ernesto Jaime também com Centro Integrado de Segurança Pública. Temos o melhor do apaixonante mundo dos desportos com Anselmo Gaspar e a previsão do tempo para esta terça-feira. Vai ser assim até bem perto das 9 da manhã. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E vamos à rua pela primeira vez nesta edição de terça-feira do Manhã Girassol. Hoje o calendário assinala 28 de outubro de 2025. A esta altura, a boleia do CISP. Temos o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto. Dar-lhe a ver os caminhos e as alternativas. Nesta terça-feira estamos a dar-lhe a ver imagens do Casquel, onde a esta altura, no que a mobilidade rodoviária diz respeito, o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura, não há congestionamento, não há engarrafamento, circula-se na normalidade nos dois sentidos. Aqui dar destaque também à movimentação dos cidadãos e nota negativa ao lixo que é possível observar na vala do Casquel. Estamos num outro ponto também aqui na zona do Casquel, onde o movimento rodoviário é favorável para os automobilistas que a esta altura riscam o asfalto deste troço da cidade capital nos dois sentidos. O trânsito faz-se tranquilamente, recomenda-se também o trânsito aqui estamos a dar-lhe a ver imagens do Sambizanga. O trânsito nesta altura faz-se com alguma lentidão para quem nesta altura deixa o São Paulo em direção ao município de Cacoaco ou até mesmo a Petrangol. Já quem deixa o Sambizanga em direção ao centro da cidade, o trânsito está favorável. Recomenda-se é só deslizar, é só escorregar a esta altura, não há congestionamento, não há engarrafamento. Estamos na Avenida de Olinda Rodrigues com um cenário completamente diferente do que mostramos em outras vias. O cenário está carregadíssimo nos dois sentidos, tanto para quem deixa ou para quem sai da província de Icolibengo em direção aos congoleses e ao 1º de Maio. Quem deixa estes dois pontos que acabei de referir, os congoleses e também o 1º de Maio, encontra também dificuldade nesta altura. Trânsito duro, carregadíssimo, não se recomenda. As coisas estão complicadas a esta altura na de Olinda Rodrigues, isto ao pé da Angomart. Vamos continuar na rua agora para termos um outro ponto da nossa cidade capital com o Ernesto Jaime. Já tenho o Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Estás precisamente no início da Pedro de Castro Vanduna em Loi e no fim da Avenida Fidel Castro. Como é que está o movimento rodoviário a esta altura, neste ponto em que te encontras? Viva! Bom dia, Iracelma, e também aos telespectadores que a esta hora já estão sentados a nos acompanhar. Sim, tal como fez referência, nós estamos nesta junção de duas principais avenidas, a Pedro de Castro Vanduna em Loi e também a Fidel Castro. Esta que damos a ver é o início da Pedro de Castro Vanduna em Loi, justamente aqui no Benfica, ou se preferir, a partir do Triângulo do Benfica, como também é conhecido. Aqui o movimento que se faz é este. O trânsito está completamente fluido no sentido para quem sai, por exemplo, dos Ramiros e deixa até aqui ao Benfica, ou segue percurso, este ponto ou este perímetro está completamente livre, ou seja, transita-se de forma fluida. Quando olhamos para o sentido oposto, para quem, por exemplo, sobe ao Morro dos Veados e queira pegar, por exemplo, a Estrada Nacional número 100 e seguir o percurso, também está completamente transitável, vamos assim considerar. Um cenário que, sobretudo, às 5 horas e 6 horas
não é o mesmo, pois por aqui, nesta paragem, costuma ficar muito cheia a partir das 5h30, sobretudo os azuis e brancos que carregam as mamães que vão até, por exemplo, às praias para pegar o peixe. Este tem sido o ponto dos mesmos, desta movimentação toda. Vamos dar a ver a Avenida Fidel Castro, esta que falamos é a Pedro de Castro Vanduna em Loia, aqui na Fidel Castro. A movimentação também, tal como se pode ver nestas imagens captadas pelo Suba Pedro, o trânsito está também fluido no sentido para quem desce para pontos como Quilamba e Passadeira, que se impõe justamente bem à frente, permitindo cidadãos que saem, por exemplo, de bairros como Mundial fazerem a travessia. E diga-se que por ali passam todos os dias centenas de pessoas, o que acaba, de certa forma, afunilando o trânsito ou obrigando o trânsito a ser cada vez mais lento. As paragens também já começam a ficar cada vez mais cheias. É a movimentação frenética que se vive aqui nestas primeiras horas, ou que se pode verificar aqui nestas primeiras horas, tal como fazíamos referência. Esta é a paragem para quem sai daqui do Benfica e segue percursos para, por exemplo, o centro da cidade. Iracelma Arnaldo, nós vamos dar a ver outros pontos que vamos percorrer. Vamos então informar os nossos telespectadores sobre a situação do trânsito e que pontos são aconselháveis a esta hora a passar e que pontos não são aconselháveis. Neste quesito, é bom sempre olhar para vias alternativas. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Certamente vamos aguardar por ti em outros apontamentos para nos pontualizar sobre o movimento rodoviário em outros pontos aqui da nossa cidade capital. E vamos, por agora, olhar para as manchetes dos jornais nacionais e internacionais nesta terça-feira. E vamos começar esta ronda na primeira página do Jornal de Angola, que traz em destaque a iniciativa do presidente de Angola e da União Africana. Cimeira de Luanda mobiliza recursos para financiar infraestruturas em África. Conselho de Ministros aprecia projeto de decreto presidencial. Metro quadrado de terreno nas zonas urbanas vai custar 1.500 kwanzas. Proposta do OGE de 2026 prevê receitas e despesas de 33 bilhões de kwanzas. Vice-presidente intervém hoje na gala da International Fundos em Washington. Líderes e parceiros mundiais reforçam alianças para a segurança ambiental. Estamos agora na capa do jornal O País, que tem tudo. E em destaque, denúncia do INAC. Menor de 7 anos, agredido sexualmente por 12 indivíduos. Da Lunda Norte. Começa hoje em Luanda. Chefe de Estado e diplomata da União Africana abordam assuntos da terceira cimeira sobre financiamento de infraestruturas em África. Para envio à Assembleia Nacional, o Executivo prepara propostas de lei contra informações falsas na internet e de cibersegurança. Estamos agora a olhar para a imprensa portuguesa, precisamente na capa do jornal O Público. Sem PRR, Portugal volta à cauda da Europa no investimento. O Orçamento do Estado é aprovado hoje. PS insiste no aumento de pensões, mas Governo fecha a porta. Lei da nacionalidade. Chega, faz nova cedência para se aproximar do PSD. Argentina, Milei ganha autorização para continuar a usar motosserra. O Globo no Brasil escreve: trama golpista, a defesa de Bolsonaro cita voto de Fux em recurso e questiona pena de 27 anos de prisão. Advogados do ex-presidente utilizaram embargos de declaração que servem para esclarecer pontos do julgamento.
São 7h11. Vamos viajar pelas ondas da rádio na nossa primeira conexão com a Girassol FM. Nesta terça-feira, o Bom Dia com Energia sob responsabilidade da Janete Meio-Dia. Janete, muito bom dia. Bom dia também para os ouvintes que estão connosco nesta viagem. Mais uma edição. É nesta altura que acertamos o passo e rumamos juntas até bem perto da hora 9. Com certeza. Bom dia para a Iracelma, bom dia também para os telespectadores. Os ouvintes estão aqui a deixar abraços e bom dia também para a Iracelma Arnaldo. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, já quem tenha dito que gostou muito de ter visto a Iracelma no Lubango. Sério? Eu perguntei, o ouvinte disse que viu a Iracelma no Lubango e foi muito bom. Foi a minha primeira viagem a aquela cidade linda do nosso país. É a primeira vez que estive no Lubango, por acaso já disse isso ontem, durante a conversa que mantive com João Alves, não é? Eu gostei daquela cidade, muito acolhedora, Janete, muito limpa, muito organizada. Eu quero lá voltar. Olha, eu por acaso também nunca lá estive e gostava de ir. Enquanto vínhamos por aqui, por acaso, os colegas no carro comentavam que a cidade é muito bonita, limpa inclusive. Muito bom, boa referência. E muito morango. Tem um clima muito agradável. Muito agradável, mas pelo menos na sexta-feira, o dia em que transmitimos toda a nossa emissão, a partir de lá, estava um dia muito soalheiro. Isto no período da manhã. Já no período da tarde esteve a chover. Sim. A Cuyela falou no programa, durante o programa. Um dia está a chover, ou num momento está a chover, no outro dia já é completamente soalheiro, depois é um dia mais fechado. Assim, um clima muito, muito esquisito também, aí com alterações assim esquisitas, mas eu gostei. Com um bocadinho de tempo a gente adapta. Gostei, eu disse que a terra do Cristo Rei de facto recebeu-nos de braços abertos. Muito bom, muito bom. E como é que estão as coisas por aí, Janete Meio-Dia, nesta terça-feira? Os ouvintes estão a mandar beijinhos, estão a mandar abraços. E o que é que mais dizem os nossos fiéis companheiros nestas manhãs aqui na Girassol FM, ou aí na Girassol FM? Os ouvintes reiteram o carinho e o agrado de nos ter como companhia, mandam abraços para toda a equipa da Rede Girassol, porque agradecem o facto de estarmos deste lado, tanto aqui da rádio quanto da TV, para levar até eles a informação e para mantê-los informados. E estamos aqui, deixamos uma adivinha no ar. Hoje não estamos a receber mensagem porque tivemos algum contratempo com o telemóvel para mensagens. Entretanto, temos aberta a linha para chamadas, que deve ser feita através do 928-88-1212. E a nossa adivinha é: o que pode ser pequeno como um botão, mas ter a força de um campeão. Já um ouvinte foi muito criativo e disse que o que pode ser pequeno como um botão, mas ter a força de um campeão é o shield de Dundão. Também. Exatamente. Lá no não é a resposta certa, mas... Não se sabe. Lá no exatamente. Lá no finalzinho vamos saber se o ouvinte está ou não certo. Mas é uma adivinha muito curiosa, né? O que pode ser tão pequeno como um botão, mas ter a força de um campeão. Ter a força de um campeão. Será que é mesmo o Gil do Dundão? A ver, vamos. A ver, vamos. Esta com certeza, a resposta desta adivinha, não é? Será decifrada. Lá mais para o final. Outro ouvinte disse que é a eletricidade. A ver, mas pronto, vamos. Tudo aqui vale, não é? Exatamente. Tudo aqui vale e depois a Janete vai dizer se estão certos ou errados. Exatamente. Mas não vale, temos que continuar a tentar, exatamente. Não vale a pena deixar de tentar. Vamos tentar, vamos lançar aí as nossas respostas, não é? Eu acho que eu vou lançar a minha no último bloco. Está bem, e por falar em não valer desistir, aproveito para deixar aqui a mensagem que já partilhamos com os nossos ouvintes, aproveito para partilhar com os nossos telespectadores, que é: a vida dos seus sonhos está lá do outro lado, fora da sua zona de conforto. Bom dia. Sempre. Bom dia com energia. Janete Meio-Dia está assim carimbado o nosso primeiro contacto. Nós certamente vamos voltar, ou melhor, havemos de voltar. As nossas conexões, a nossa parceria, havemos de voltar, Janete Meio-Dia. Bom dia com energia. Bom dia com energia. Até já. São agora 7h15. Vamos olhar para a atualidade
Os oficiais de justiça de Angola paralisaram nesta segunda-feira os serviços ligados às conservatórias, notariados, registros, identificação civil e comarcas. A classe reivindica a melhoria das condições laborais e remuneratórias. Durante a ronda efetuada pela Rede Girassol, foi possível constatar o atendimento apenas de serviços mínimos. A situação deixou vários utentes constrangidos. A greve vai até o dia 14 de novembro próximo. Esta será a terceira greve do setor da justiça nos últimos 2 anos. Logo nas primeiras horas desta segunda-feira, foi possível constatar portas fechadas para quem procurava pelos serviços notariados. Na primeira conservatória do Quinaxixe, encontramos Domingos Salama e Severina Teixeira, ambos utentes que alegaram desconhecer da paralisação dos serviços. Não encontrei ninguém, não sei o que se passa, porque eu só vim aqui, encontrei, não tem ninguém que trabalhou. Vi a bolsa de bilhetes, e se tratou a semana passada. Cheguei aqui, fiquei surpreendida, não sabia do ocorrido, que está paralisado e não consegui receber. Não sei quando voltar para saber se já está funcionando. A fotografia foi a mesma na quarta conservatória e na loja dos registros do Cacenda, onde o interior da sala revelava a ausência de funcionários numa clara demonstração de paralisação total. Para os utentes Virgílio Miranda, Samuel Canei e José Feliz, a situação vai criar vários constrangimentos, uma vez que a greve poderá estender-se até ao dia 14 de novembro. Não sabia disso. Me informaram logo que eu cheguei. Sim, eu preciso do bem, né, que é para fazer entrega em alguns locais que já pediram. Então, isso aqui cria muito constrangimento para mim. Se fosse receber isso a partir de casa, não deveria vir. Está mal, se eu voltar sem bilhete aí na escola, está mal. Eu vou pedir seu favor, porque a distância que eu estou a vir, está de transporte, está sempre duro. Queremos também resolver outros serviços que é necessário, os bilhetes atualizados com o Estado Civil casado. Nesta situação, ainda nosso bilhete encontra-se no Estado Civil solteiro. De modo a evitar as ações de multa, então achamos conveniente regularizar com antecedência no prazo que nos deram de 60 dias. Com a situação da greve, infelizmente não conseguimos resolver esta situação. Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, Brito Teixeira, a greve decretada pela classe em reunião geral extraordinária abrange conservatórias, notariados, registros, identificação civil e comarcas. Entretanto, os serviços mínimos serão garantidos pelos responsáveis dos serviços e não pelos técnicos de justiça enquanto decorrer a greve. As motivações da greve dos oficiais de justiça têm a ver com a atualização do estatuto remuneratório, tem que ver também com a atualização do salário, parametrização e uniformização regulamentar, tem que ver com as melhores condições que o oficial de justiça merece. Os serviços a serem atendidos neste momento é o registro de óbito único e exclusivo. E estão a ser prestados pelos respectivos responsáveis de serviço. Aquele que tem o bilhete emitido, infelizmente não pode levantar porque não se trata de um serviço primordial. Contrair matrimónio depende muito do chefe de serviço. Portanto, ele se entender fazer o casamento sozinho, pode fazê-lo. O responsável afirmou que a paralisação dos serviços é legal, uma vez que a classe exige a aprovação do estatuto remuneratório, melhoria das condições de trabalho e a reposição dos 20% de subsídios, e garantiu que, em função da falta de respostas do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, a greve poderá conhecer uma outra fase. O PSOE já vem a negociar com o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos desde 2021. Desde aquela parte, daquele momento até hoje, não existem respostas palpáveis para que nós não podemos ter que posicionar desta forma. Bom, a greve foi decretada de 27 de outubro, portanto hoje, a 14 de novembro. Havendo necessidade de se levantar, tudo vai depender daquilo que o Ministério da Justiça entender.
Esta é a posição do Ministério. Nós temos como provar de que a greve não é ilegal, cumprimos tudo quanto é o procedimento administrativo. Não sei porque que o Ministério levanta essa hipótese. Nós pretendemos que a classe seja dignificada, mereça mais respeito, que tenha alguma dignidade. Serviços ligados às conservatórias, lojas de registros e comarcas encontram-se paralisados devido à greve dos oficiais de Justiça de Angola, que termina no dia 14 de novembro. Caso não haja resposta do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, as reivindicações poderão conhecer novas fases. Luanda é, a partir de hoje até sexta-feira, palco da terceira cimeira sobre financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas em África. O evento a decorrer na Baía de Luanda prevê mobilizar até 160 mil milhões de dólares para fazer face à atual lacuna em termos de verbas para a construção de projetos estruturantes no continente. A Comissão Multissectorial, encarregue de preparar, coordenar e organizar o evento, assegurou nesta segunda-feira que estão criadas todas as condições técnicas para o arranque do evento. Mais de 2.000 delegados, entre chefes de Estado, ministros e representantes de instituições financeiras, são esperados para o encontro, que conta com o apoio técnico da Agência para o Desenvolvimento da União Africana. Seguimos com outras da atualidade. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2026 foi analisada nesta segunda-feira na 10ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República. O documento fixa as receitas e despesas públicas para o próximo exercício económico, estimadas em cerca de 33 bilhões de kwanzas. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, que fixa as receitas e despesas públicas para o exercício económico 2026, estimadas em cerca de 33 bilhões de kwanzas, será remetida à Assembleia Nacional, segundo refere o comunicado do Conselho de Ministros, orientado esta segunda-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. Nesta sessão, o órgão colegial do Governo aprovou diversos diplomas, dentre os quais sobre a lei contra informações falsas na internet, a cibersegurança, a regulação digital. No quadro da reforma da administração pública, o Conselho de Ministros analisou o memorando sobre a reforma do sistema de pensão econômica, que propõe a unificação da atividade expectiva sob um comando único, eliminando a dispersão de competências entre estruturas centrais e locais, como informa o secretário do Presidente da República para as reformas administrativas. Está aprovada a extinção das direções municipais de inspeção e fiscalização às atividades econômicas. Neste segmento específico está aprovada a refundação da ANIESA e a criação de uma nova entidade inspectiva que passa a integrar outros domínios que estão hoje dispersos. Está aprovada a medida da elaboração de um novo procedimento inspectivo que deverá definir a periodicidade da ação inspectiva, os critérios, a checklist dos documentos a inspecionar, bem como outros elementos para evitar a atuação discricionária dos agentes de inspeção. O Conselho apreciou também o projeto de decreto presidencial sobre a metodologia de cálculos do preço de terrenos concedíveis, que estabelece critérios para a fixação de preços de terrenos pertencentes ao domínio privado do Estado, que, de acordo com o Ministro das Obras Públicas e Urbanismo, os terrenos nas zonas urbanas passam a ter um custo base de 1.500 kwanzas o metro quadrado e para as zonas rurais 15.000 kwanzas o hectare, considerando alguns pressupostos. O que é que nós ganhamos com isso? Por um lado, este instrumento, como eu dizia, é o terceiro de um conjunto de três. O primeiro foi a aprovação do NIP, o número de identificação da parcela de terra. Hoje, quem recebe um terreno recebe uma cédula com todos os dados que esse terreno possa ter, a sua localização, o que está a norte, a sul, a este, a oeste, e o segundo foi a institucionalização da janela única. A janela única
todo o terreno parte da administração municipal. O requerente, quando quiser algum terreno, quer seja para fins urbanos ou rural, a base é entrar pela administração municipal. E consoante a extensão, a administração municipal vai, obviamente, ver com as outras entidades concedentes. Assim, evitamos um dos elementos que temos muito em voga, que é de conflitos de terra. Neste momento já não há qualquer dúvida, a base de entrada é a administração municipal e ela é quem trata com os outros órgãos. Assim, nós também vamos dar mais valor à terra, vamos evitar que muitos de nós, que temos muitos espaços sem fazer nada, os chamados espaços ociosos, sem aproveitamento útil e efetivo, se ele não tiver a fazer nada sobre a terra, ele terá uma penalização que é crescente com o tempo. No domínio tecnológico, o Conselho de Ministros apreciou um conjunto de diplomas destinados a fortalecer o ecossistema digital nacional. Foi igualmente apreciada a alteração das comunicações eletrónicas, destinada a incentivar novos investimentos e operadores no setor. No quadro da política externa, o Conselho de Ministros apreciou o projeto de resolução que tipifica o acordo no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, relativo à conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha em áreas fora de jurisdição nacional. Foi igualmente analisado o memorando de entendimento entre os governos de Angola e França para a execução do projeto Palancaieto, voltado à prevenção e preservação da biodiversidade. Anda acolhe a reunião de peritos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, encontro preparatório da 6ª reunião dos Ministros do Interior e da Administração Interna, prevista para o dia 31 deste mês. A reunião, que discute os desafios da segurança interna, decorre no quadro da implementação do Acordo sobre Mobilidade entre os Estados-membros da CPLP. A sessão técnica, que decorre numa das unidades hoteleiras da capital do país, junta especialistas e delegações de 9 países que compõem a CPLP, com o propósito de preparar os documentos orientadores e as propostas de cooperação a serem analisadas pelos ministros no final de semana, tal como avançou o porta-voz da 6ª reunião, Wilson dos Santos. No dia 30, que será na quinta-feira, nós teremos vários encontros bilaterais entre os países. Terão aqui encontros, reuniões de trabalho, assinatura de vários acordos bilaterais entre os países, e também está prevista, para além das audiências também que ocorrerão de forma bilateral, Angola terá um encontro, uma reunião e assinatura de alguns documentos com a República Portuguesa. E já para sexta-feira, no dia 31, é que teremos sim a abertura deste evento, com uma parte mais política, institucional, de manhã, e, digamos, na sequência teremos uma reunião entre os ministros do interior da CPLP, onde serão assinados vários documentos e a declaração de Luanda. Ao intervir na abertura, o secretário de Estado para o Interior, Arnaldo Carlos, destacou que a reunião acontece no momento em que o mundo e o país enfrentam novos desafios de segurança, como o crime transacional organizado. O mundo em geral e os nossos países em particular enfrentam desafios crescentes no domínio da prevenção e combate ao crime organizado transnacional, o tráfico de drogas e de seres humanos, a criminalidade violenta, bem como as ameaças cibernéticas. Arnaldo Carlos sublinhou ainda que apenas respostas coordenadas e sustentadas na cooperação técnica e na partilha de informações podem fazer face a essas ameaças. Face a este cenário, nenhum país pode agir isoladamente. A cooperação policial, jurídica e técnica entre os Estados-membros da CPLP assume-se como instrumento fundamental para a prevenção e o combate eficaz destas ameaças. O governante frisou também que a organização tem hoje a oportunidade de se afirmar como um modelo de cooperação de matriz humanista, o que fortalece o intercâmbio entre os seus Estados-membros e consolida a paz e a segurança no espaço lusófono. A CPLP
enquanto comunidade de Nações Unidas, por laços históricos, linguísticos e culturais, tem uma oportunidade ímpar de se afirmar como um modelo de cooperação policial de matriz humanista. Através do intercâmbio de experiências, do desenvolvimento de centros de formação conjuntos e da criação de plataformas digitais seguras para a troca de dados, a partilha de informação, a harmonização de procedimentos investigativos e a criação de equipas conjuntas de trabalho devem ser os pilares da nossa atuação integrada. A reunião de peritos da CPLP, que deu a abertura nesta segunda-feira em Luanda, antecede a sessão ministerial da 6ª reunião dos ministros do Interior e da Administração Interna, prevista para sexta-feira em Luanda. E começou oficialmente nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação para a prevenção do cancro do colo do útero para meninas dos 9 aos 12 anos de idade. Numa primeira fase, as vacinas vão ser administradas nas escolas. Em Luanda, a previsão é de vacinar mais de 500 mil crianças. Aconselho que ajude a menina ter mais fé. Produzir pela primeira vez a vacina contra o cancro do colo do útero. Foram adquiridas mais de 2 milhões de doses. As doses de vacina são perto de 2 milhões de doses que o governo angolano adquiriu. Portanto, a nível da nossa província, vamos vacinar acima de 500 mil crianças, naturalmente dos 9 aos 12 anos, e que estamos preparados com cerca de 296 profissionais e estão montados mais de 100 postos de vacinação entre as diferentes escolas e postos fixos, e vamos ali onde tivermos naturalmente toda a criança entre os 9 e os 12 anos. Esperamos atingir 80% deste grupo-alvo. Depois passaremos para as outras etapas, que são nos postos de vacinação de alto rendimento, nas comunidades e até nas lavras, porque dentro da equidade todas elas têm o mesmo direito, dentro do ensino e também fora do ensino. A número 1 do município do Talatona, onde decorreu a campanha de abertura das vacinas, falou que todas as equipas foram preparadas para então levar a cabo este importante ato. Nós estamos também a mobilizar as entidades tradicionais, entidades religiosas, estamos a mobilizar associações juvenis, pais encarregados de educação para aceitação e informação sobre a vacina do cancro do colo do útero, porque acreditamos que é uma tarefa de todos nós. E eu, em particular, não falo só como administradora, mas falo como mãe. Sinto-me segura e feliz porque Angola está a ser um país muito bom para as meninas viverem. Que sei que a minha filha terá acesso à vacina do cancro do colo do útero, uma realidade que eu já não tive. Então, hoje é um motivo de alegria também por este facto. Estamos a preparar um país melhor para a próxima geração e passa também por questões de saúde pública. Alguns pais e encarregados de educação ainda estão reticentes em vacinar as suas filhas. No entanto, as pessoas competentes apelam à adesão às vacinas. O nosso apelo é para os pais e os encarregados da educação, e temos que desconstruir o mito que temos estado a verificar sobre a vacina. Portanto, a vacina é certificada pela Organização Mundial da Saúde, ela é eficaz e, naturalmente, o que nós queremos é que as nossas crianças cresçam com saúde e estejam livres deste cancro. Alguns eventos adversos são comuns a qualquer vacina ou medicamento. Podem ocorrer e, na sua maioria, leves, como inchaço, dor de cabeça e febre. Informação sobre o tempo, agora em Luanda, que tem o dia com previsão com nuvens baixas, seguidas de algum sol, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 28, umidade de 73%. No Ambo, a previsão é de ocorrência de trovoadas, 16 graus de temperatura mínima e 27 de máxima, umidade do ar prevista de 55%. Temos intervalo de manhã Girassol, é curto. Regresse conosco, até já.
renovados votos de bom dia. Se está a acompanhar-nos a partir da província do Ambo e vai sair de casa, saiba como estão algumas ruas. Vamos viajar ao Planalto Central com o suporte do CISP. Movimento rodoviário na Cidade de Vida. Agora aqui no Manhã Girassol temos o quadro geral, já estamos na primeira via, está na via Calundo, via do Ambo, onde a esta altura nunca a mobilidade rodoviária diz respeito, recomendo, já é intenso, mas sem grandes constrangimentos, ou melhor, sem quaisquer constrangimentos para os automobilistas. Isto nos dois sentidos, tanto no sentido ascendente como no sentido descendente. O cenário é favorável para quem trafega neste ponto da Cidade de Vida. Estamos no Jardim da Cultura, propriamente na Avenida Norton de Matos. O cenário também é completamente favorável a esta altura. Não há engarrafamento, é só deslizar, é só escorregar. Neste momento observamos uma paragem dos automobilistas e também mototaxistas por conta do semáforo. Uma paragem necessária, mas o trânsito recomenda-se na Avenida Norton de Matos. Estamos a dar-lhe a ver imagens da zona da Torre Central, do Centro Integrado de Segurança Pública, também na província do Ambo, onde o trânsito está completamente favorável. É só deslizar, é só escorregar, o trânsito está canaua, não há dificuldades, não há congestionamento a esta altura, é só riscar, é só deslizar, é só avançar. São 8h39. Na rua nós vamos permanecer, agora na cidade capital. Vamos ao encontro do Ernesto Jaime para nos pontualizar sobre o trânsito numa das vias aqui de Luanda. Ernesto Jaime, muito bom dia. Agora por cima de uma pedonal. Companheiro, vamos à informação que se impõe sobre a mobilidade rodoviária. E onde te encontras nesta terça-feira? Exatamente, Iracelma. Bom dia mais uma vez. Vamos à informação sim que se impõe. Estamos na Vila do Gamec. Por aqui nada de escorregar, nada de velocidades, pois o trânsito já está completamente apertado. Não neste sentido, mas no sentido ou nas imagens que vamos dar a ver já daqui a pouco. Por agora, aqui o trânsito está fluido, porém de forma lenta. Aqui não se pode passar ou não se pode escorregar, tal como fazia referência há bem pouco tempo numa outra via que há bem pouco tempo fazias referência, Iracelma. Aqui na Vila do Gamec é completamente diferente. O aligeirar da velocidade aqui, o passar com cautela aqui é bastante importante, sobretudo devido à existência desta baia ou desta paragem que todos os dias a movimentação por aqui se faz sentir, e o reduzir da velocidade aqui é crucial para então se evitar o pior. Este sentido que podemos a ver é o sentido Golf 2 Benfica, já no sentido oposto para quem sai do Benfica e deixa para o Golf 2, o trânsito está completamente fluido, ou seja, completamente não. Vai-se fazendo uma marcha um pouco mais aligeirada. Aqui os motoqueiros também a fazerem das suas, a transitarem também de um lado para o outro, a levar passageiros. É a movimentação que se pode verificar aqui. Agora, este exemplo não bom de se ver um cidadão a fazer a travessia, enquanto que a pedonal está justamente aqui a olhar para ele. Daí esta negligência. Se calhar há aqui um trabalho de cidadania, uma sensibilização que se deve fazer. Este cenário é patente aqui na Vila do Gamec, mas o que se pode dar mesmo a ver sobre a situação do trânsito é este o cenário. E vamos agora ver um outro ponto em relação ainda ao trânsito. Este ponto já está muito mais cheio, uma
imagem que, do ponto de vista cinematográfico, é boa de se ver, mas do ponto de vista de circulação rodoviária não é boa de se ver. Daqui a pouco o Suba Pedro vai puxar as imagens para ter uma ideia de onde começou este engarrafamento, precisamente na entrada do Nova Vida, e se estende até aqui, a Vila do Gamec. Por aqui não se consegue passar, e quando há este engarrafamento, também as pessoas aproveitam fazer das suas, tal como podemos ver ali, alguns alunos, alguns papais e mamães a fazerem a travessia, alguns cidadãos a fazerem a travessia em lugares impróprios, quando a pedonal está justamente aqui a olhar para eles. Diga-se, ir para a 21 de janeiro, passar por esta avenida Pedro de Castro Vanduna e Loi, a esta hora não é aconselhável. O trânsito está completamente frenético, tal como se pode ver nas imagens. Este é o cenário, Iracelma, que se pode levar até aos nossos telespectadores. Para quem quiser pegar esta avenida Pedro de Castro Vanduna e Loi, é melhor que encontre. Recomendamos para os automobilistas a esta altura que estão a circular na Pedro de Castro Vanduna e Loi, onde o trânsito a esta altura está completamente carregado. Não se recomenda, está difícil, duro. E nós vamos rumar pela segunda vez a Girassol FM. Vamos assinar pela segunda vez o livro de ponto do Bom Dia com Energia, o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Ora viva, Janete Meio-Dia e também aos radiovintes. Bom dia, bom dia. O Manhã Girassol está de volta. Ou seja, levamos mais uma vez à televisão a rádio e trazemos a rádio à televisão. Exatamente, Iracelma. Uma vez mais, bom dia com energia. Como é que está tudo aí a correr? Hein? Aqui corre tudo da melhor maneira possível. Há instantes tivemos a informação sobre o movimento rodoviário na Pedro de Castro Vanduna e Loi, onde o trânsito a esta altura está carregado. Quem deixa o Golfo 2 em direção a 21 de janeiro ou até mesmo queira chegar ao Futungo ou ao Benfica, não se recomenda. Se puder, melhor opte por outras vias, porque as coisas aí não estão facilitadas. Já no sentido oposto, o cenário está favorável. Esta informação mesmo nós tivemos há instantes com o Ernesto Jaime e o Suba Pedro, ou seja, a nossa equipa móvel. Exatamente. A esta altura. Mas como estão as coisas por aí, Janete Meio-Dia? Nós aqui temos muita informação e vocês aí do outro lado. Nós estamos aqui a caminhar. No primeiro contato não disse, mas no que diz respeito, por exemplo, à efeméride, hoje é dia 28 de outubro, Dia Mundial da Terceira Idade. Joel, tiraste a música do fundo por quê, Joel? Vá lá, aumenta um bocadinho o volume, Joel. Joel já está a ficar crazy. Joel já está a ficar crazy. Os ouvintes lá, os telespectadores também querem sentir a boa vibe da pouco, porque é esta altura que nós temos a oportunidade de ouvir assim uma boa música. Exato. E a Girassol FM tem esta responsabilidade, este cuidado também de nos proporcionar esta boa música. Mas dizia, Janete... Pois eu dizia que hoje é o Dia Mundial da Terceira Idade, uma data que foi instituída pelas Nações Unidas para... como forma de chamar a atenção, não é, para o cuidado, a situação financeira, afetiva e também social da pessoa idosa. Exatamente. Então é uma data que serve para refletirmos sobre como temos estado a cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós. É verdade. Exatamente. Infelizmente, no contexto atual, muitos dos nossos idosos são colocados no beiral. Exatamente. Pelos próprios filhos, que durante anos cuidaram com muito amor e carinho, deram tudo de si e, infelizmente, quando chegam já quando chegam à terceira idade, e muitos até com problemas de saúde, são abandonados por aqueles que algum dia
cuidaram. Infelizmente. Daqui a pouco também vamos ter uma entrevista com o nosso convidado, já está aqui em estúdio. Eu Gomes Mucanza vem nos falar sobre a conferência Silica Day, um evento que junta empresários e empreendedores e todas as pessoas que queiram crescer a nível empresarial para partilharem informações, para partilharem dicas. Exatamente. Isto é muito bom num contexto como o nosso, exatamente, onde o emprego é cada vez mais difícil, principalmente o emprego jovem. Exato. Ficar de braços cruzados não se recomenda a esta altura. O melhor é fazer alguma coisa e empreender também é uma das alternativas. Exatamente. Então, vai ser bom. Fica aqui o repto também para os nossos telespectadores e radiovintes poderem acompanhar, tirarem algumas dicas, principalmente aquelas pessoas que já começaram, já estão a dar os primeiros passos no mundo do empreendedorismo. Nunca é demais ouvir quem já lá está, quem já faz. Exatamente. Todos os empreendedores já tiveram o seu início. Exatamente. As suas dificuldades, como conseguiram contornar essas dificuldades, manter-se também num contexto atual, num contexto económico completamente difícil. Então, é bom sempre ouvir. É bom sempre ouvir. Então, também recomendamos aqui os nossos radiovintes e telespectadores a pegarem aí um caderno, um bloco de notas, uma esferográfica, para poderem anotar exatamente as dicas que vão ser dadas aí no Bom Dia com Energia. E hoje também, para além destas dicas de empreendedorismo, hoje é o dia que nós temos a nossa rubrica Macas de Português. Então, o bloco vai servir tanto para apontar as dicas sobre empreendedorismo, como também apontar as nossas macas já resolvidas. Atenção, macas já resolvidas. Isto lá mais para frente, com o professor Arthur dos Santos, que vai juntar-se a nós e vamos fazer aquela comunicação que só é possível numa multiplataforma, que é o nosso caso, a Rede Girassol. E pronto, hoje é dia 28, o dia da terceira idade, tem outras efemérides? Não é uma efeméride, mas é uma curiosidade interessante. Que, vamos lá, é sobre um monumento mundialmente conhecido, muito visitado, certamente. Lá, mas no terceiro contato, lá, rapidamente eu digo falo do que é que se trata. Muito bem, Janete, meio-dia. Então, voltamos a carimbar mais uma conexão, mais uma parceria e a qualquer momento havemos de voltar às nossas conexões. Bom dia com energia. Muito bem, bom dia com energia, Janete, meio-dia. São agora 7h50. Os cidadãos que usam diariamente a pedonal da Ponte Partida temem pela vida devido à degradação da passagem aérea consumida pela ferrugem e clamam por uma intervenção. De lá chegam relatos de ferimentos por parte de quem faz a travessia. Essa ponte está quase a derrubar, não estão a ver isso todo. Sobre esta ponte, é que a ponte está mesmo desgradada, está mesmo estragada. Estes são os gritos de socorro de quem todos os dias, em meio ao medo, atravessa a pedonal da Ponte Partida que, devido à ferrugem, a mesma vai ficando cada vez mais degradada. Passo aqui todo dia assim. E essa situação aqui da pedonal? Sempre está mesmo mal. Isso é um perigo para nós todos e a situação não está em condições. Passo sempre na ponte para ir visitar a minha filha, que vive aí na Baixa Cassange. Quando passo aí na ponte, eu sinto medo, porque a ponte está assim engrenado. A quantas vezes quando passo, eu sinto medo. E atravessar a estrada, eu não aguento, através dos carros. Dona Catarina, por exemplo, não usa esta passagem de forma rotineira, mas teme a vida dos netos que fazem este trajeto para irem à escola. A minha filha mora aqui neste lado e eu sinto muito medo de viver a minha filha. Só de imaginar a ponte, sinto, olha, dia e noite, eu clamo a Deus e peço que Deus proteja este povo deste lado, porque é muita gente, é muita criança, os meus netos, o meu genro, todos a minha filha passam por esta ponte para irem para casa, para irem para a cidade. Entretanto, o jovem David, que é estudante, vai mais longe e refere que o perigo aumenta quando há passagem de carros pesados. A ponte, do jeito que se encontra, não está em bom estado. Quando passa uma boa quantidade de pessoas, a pedonal balança
E nós constatamos também que quando passa um carro de grande porte, também constatamos balanço na pedonal, então é mesmo arriscado. Os carros quando passam embaixo com muita velocidade, for de grande porta pedonal? Sim, a pedonal mexe. E também os comboios quando passam também, faz com que a pedonal possa mexer e as pessoas que estão nela ficam inseguras. Nem as imagens captadas pela nossa equipa de reportagem foram poupadas pelo balançar da pedonal em consequência do mau estado da passagem pedestre aérea. E o que dizer desta imagem? Pois é, nem a avó Avelina, com o seu problema de tensão alta, consegue se safar desta. Aqui na zona da ponte partida, a insegurança abraça a todos que por aqui passam nesta ponte. Entretanto, para sinalizar o perigo e evitar o pior, os cidadãos que pedem a intervenção da administração municipal tiveram que recorrer a esta pedra. A falta de rampas para facilitar a mobilidade de quem é portador de deficiência, este é outro problema e quem lamenta é o Sr. Antônio. O que é que seria melhor aqui a administração fazer? Se metesse outra ponte como fazem, daquele de passar, os carros passam em cima, outra tem rampa para seria melhor do que essa assim. Essa para nós, os deficientes, é muito castigo que está aqui. Dá sempre medo todos os dias passar aqui. O peito aquece. Intervenção imediata é o que todos os pedestres querem. Não está seguro. Isso tem a ver com o governo revelar essa questão. Eu gostaria se a ponte deveriam arranjar bem, como aquela ponte da Sonangarupe está boa. Em resposta, a Direção de Transporte, Tráfego e Mobilidade de Viana disse já ter feito um relatório das pedonais em mau estado no município, porém, estas infraestruturas estão a cargo do Instituto Nacional de Estradas de Angola. A responsabilidade da reparação e implementação das pedonais é a responsabilidade do Instituto Nacional de Estrada de Angola, INEA. E vendedoras no município de Viana, na zona da Ponte Partida, colocam a vida em risco comercializando os seus produtos diversos ao longo da linha férrea. As mesmas justificam o ato com a falta de espaços nos mercados e ausência de clientes. Num primeiro contacto, o que parece é que estas vendedoras já não têm medo do perigo em que estão expostas. Sentadas e em conversas, elas vendem os seus negócios. Sim, aqui passa comboio, sim. Por que vendem aqui? Vendemos aqui porque aqui é onde passa mais a população, onde nós conseguimos o dinheiro do negócio, é aqui mesmo onde passa a população. Qual é a praça mais próxima daqui? A praça mais próxima daqui é a Terra Prometida. E por que não vão lá na Terra Prometida? Lá não entra cliente. Por quê? Está num beco? Eles acham que é um atraso porque aqui quando encontram a gente a vender, eles preferem comprar aqui do que entrar lá na praça. A praça é pequena. É pequena? É pequeno ou é grande? É pequena a praça. Então vocês só estão a vender aqui porque estão a fugir lá? Estamos a fugir lá porque amanhã também os clientes não entram lá. Atentem às respostas delas quando questionadas sobre o motivo de venderem neste local, na zona da Ponte Partida, sob o risco de serem atropeladas pelo comboio. Nós sabemos como esquivar o comboio. Sim, por isso nós vendemos aqui, onde passa todos os clientes. A pessoa tem que vender. Assim, se não vendemos, vamos comer aonde? Temos que vender sim. A procura do sustento para a família torna-as cada vez mais cegas do perigo. Não tenho medo porque é onde que eu pago propina, é onde que eu pago renda, é onde que eu pago tudo. Aqui não passa comboio? Passa comboio, depois se afastamos quando passa comboio. O cheiro nauseabundo proveniente do lixo ao lado já não incomoda quem por ali passa em direção aos bairros da Ponte Partida ou Molenvos ou para quem ali para comprar alguma coisa. Nem as lutas com os fiscais e a polícia têm servido para, pelo menos, dispersar as vendedoras. Praticamente não vendemos à vontade, nos falta com respeito, pisam o negócio, nos chotam, qualquer maneira nos chotam, toda hora, em todo momento. Pisam e chotam porque sabem que aqui é perigo, por isso é que querem vos correr daqui, não é isso? Não, nós sabemos como esquivar o comboio, sabemos não. O comboio está vindo, ele dá um sinal, que o comboio está vindo, ele buzina mesmo, normalmente nós fugimos comboio. Aqui é a Terra Prometida, aqui, mas não tem organização. Não tem organização? Sim, tem barracas à frente, tem barracas à frente. Tudo ocupado? Tudo ocupado, sim.
E a polícia, os fiscais aqui, está corrida com os fiscais? Não, incomodam mesmo, mas não muito. Não muito? Não. Muito como então? Por que estão a incomodar? Sempre estamos a vender em lugar onde não é certo. Então não seria bom acatar e não vender no lugar que não é certo? É verdade. Vendedoras da ponte partida arriscam a vida em busca do sustento para as famílias e alegam falta de espaços nos mercados e ausência de clientes. E o abandono escolar na Matala diminuiu no último ano letivo de 12% para 17%. As autoridades locais esperam que no presente ano letivo o abandono continue a diminuir, fruto da implementação do projeto de bolsas de estudo do Ministério da Educação. No município da Matala, na Huila, diminuiu de 12% para 7% a taxa de abandono escolar no último ano letivo. A diminuição, segundo o administrador municipal, deve-se à implementação do projeto de bolsas de estudo do Ministério da Educação, que a procura por matrículas foi enorme. Este projeto das bolsas de estudos do Ministério da Educação tem sido, de facto, um ganho muito importante aqui para o nosso município, uma vez que conseguimos perceber no último ano letivo a redução da taxa de abandono de 12% para 7%, e este ano vimos uma procura massiva pelos pais encarregados de educação a procurarem a Direção Municipal de Educação para fazerem a matrícula dos seus filhos. Isso para nós mostra que realmente está a valer a pena e tem estado a impulsionar e a motivar as crianças a frequentarem e a procurarem a escola como a sua casa principal do aprendizado. As bolsas de estudo são atribuídas aos alunos do ensino secundário no valor de 70 mil kwanzas, mais bónus de igual valor para as alunas que passarem de classe. Machado Quilende realça que o projeto visa igualmente combater a gravidez precoce das adolescentes. Porque as meninas entendeu-se que deve-se dar esse valor para evitar aquilo também que é a fuga das aulas e também de evitar com que as meninas tenham a gravidez precoce. O abandono escolar que reduziu no município da Matala, província da Huila, de 12 para 7 e não 12 para 17, como fizemos referência há instantes. E o município de Talatona celebrou o seu 9º aniversário. As comemorações incluíram uma cerimónia oficial, eventos culturais, um parque temático para crianças e um culto de ação de graças. A Praia da Nicha, na marginal do Benfica, acolheu neste domingo o culto de ação de graças, alusivo ao 9º aniversário do município de Talatona, numa celebração marcada pela fé, comunhão e espírito de unidade. O encontro reuniu fiéis, cantores gospel, grupos corais e diversas organizações ecumênicas. A celebração destacou o desenvolvimento do município, a sua identidade e o compromisso com o futuro. Queremos que mais jovens e mulheres contribuam para uma sociedade sadia, para uma sociedade em que o espírito de convivência seja positivo e pacífico. Mas para isso há um ponto de partida. E o ponto de partida nós também contribuímos. Contribuímos na edificação de mais escolas, contribuímos na melhoria dos serviços de saúde que são prestados e na ação social do Estado. E aos nossos munícipes queremos pedir que conosco colaborem, que sejam cidadãos exemplares, cidadãos que manuseiam devidamente os resíduos sólidos, cidadãos que não fazem necessidades na via pública, cidadãos que não fazem poluição sonora. Cidadãos que, quando batem à porta da administração, pacientemente esperam e em nós confiam para que continuemos a prestar serviços públicos de qualidade e não só em quantidade. Queremos que os cidadãos residentes em Talatona sejam de facto um exemplo para os demais municípios, porque nós fazemos todos parte
do corpo de Luanda. O presbítero provincial de Luanda, reverendo Neves de Souza, foi o pregador do referido culto e fez um apelo à paz e falou do papel da Igreja na moralização da sociedade. A nação vai completar 50 anos desde a sua independência. É um ganho, porque foram dias muito difíceis para a nação angolana. Estão a faltar apenas 2 meses para terminar o ano. O nosso apelo é que continue a haver paz na nação angolana. A igreja, como tal, ela tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus, trazer aquela mensagem na moralização da sociedade angolana. E a nossa oração é que os nossos governantes consigam, de facto, continuar a conduzir a nação angolana, e a igreja tem esse condão de orar em favor dos nossos governantes. Portanto, os 2 meses que faltam para terminar o ano, como igreja, profetizamos 2 meses de bênção, de sucesso. A administradora local lembrou também que estes 9 meses não seriam possíveis se há 50 anos Angola não fosse independente, reafirmando a vontade de continuar a servir e a impactar a vida do cidadão. 9 anos, portanto, enquadrados nos 50 anos de independência nacional. Então, como dissemos na nossa intervenção, não era possível completarmos 9 anos se Angola não fosse independente há 50 anos. E aproveitamos este momento para pedir à Igreja que continue a orar por esta nação, que continuemos juntos a trabalhar de forma estratégica no resgate dos valores morais, na moralização das famílias, da sociedade. Informação sobre o tempo na província de Cabinda, mais ao norte do nosso país, que tem previsão de céu com nuvens baixas. As temperaturas vão oscilar entre 25 de mínima e 29 de máxima. A umidade do ar a chegar aos 76%. Em Benguela, terra das acácias rubras. A previsão é de um dia com nuvens e sol. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 27. A umidade do ar chegará aos 70%. Temos intervalo. Mais um aqui no Manhã Girassol. Até já. Bem-vindo de volta a mais um bloco do Manhã Girassol e vamos seguir com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Arranca nesta terça-feira, dia 28, a Cimeira de Luanda sobre desenvolvimento de infraestruturas de África. O evento da iniciativa do presidente angolano João Lourenço, na condição de líder da União Africana, vai juntar líderes políticos de África, investidores e instituições financeiras multilaterais. Segundo a organização, o certame assegura um formato de conferências e diálogos onde as partes vão seguramente assumir compromissos para a nova África em termos de infraestruturas. Esta cimeira tem o desafio de mobilizar 160 mil milhões de dólares. O Estado vai investir 3,8 milhões de euros para contratar serviços de consultoria para o acompanhamento e mobilização das concessões e parcerias público-privadas de serviço público e infraestruturas de transporte e logística. O investimento foi autorizado em despacho presidencial. No documento, o Executivo defende que nos últimos anos o Estado angolano, através do Ministério dos Transportes, tem concedido infraestruturas e serviços públicos de transporte e logística, visando maximizar a rentabilidade das infraestruturas e incrementar a qualidade dos serviços prestados. Por isso, segundo o despacho presidencial, há necessidade de acompanhar e monitorizar a estruturação das concessões, bem como a capacitação dos técnicos do Ministério dos Transportes em matéria de concessões e de parcerias público-privadas. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira em queda. O Brent
referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional a $65 por barril, menos $1 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $5 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, às 17 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $431, mais $8 do valor negociado no último fecho, 427 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.445, uma queda de $97 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.013, menos $122 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $578, menos $21 do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras que fazem a atualidade. O Consulado-Geral de Angola em Paris promoveu uma missão consular itinerante na cidade de Lyon com o objetivo de prestar assistência e serviços à comunidade angolana residente na região de Aurvège, estimada em mais de 5 mil cidadãos. O evento decorreu na presença da embaixadora de França em Angola, ou de Angola em França, assim é que está correto. Guilhermina Prata fez-se acompanhar por outras individualidades do corpo diplomático angolano, incluindo a embaixadora junto da Unesco, Maria Cândida Teixeira, e a cônsul-geral de Angola em Paris, Olga da Paixão Franco. A embaixadora Guilhermina Prata sublinhou a importância da iniciativa no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional e disse ser uma oportunidade para reforçar os laços com a diáspora e acrescentou que os angolanos em França são embaixadores informais do país. Durante os 2 dias de trabalho, a equipa consular disponibilizou um conjunto alargado de serviços, incluindo a emissão de bilhetes de identidade, passaportes, registro criminal, cartões consulares e a realização de transcrições de assentos de nascimento e casamento, permitindo a um número considerável de cidadãos regularizar a sua situação documental. E vamos olhar para a atualidade internacional. Paul Biya, de 92 anos de idade, é o chefe de Estado mais velho do mundo. O líder camerunês foi, nesta segunda-feira, declarado vencedor das eleições presidenciais e garantiu um histórico 8º mandato. Veja mais no Compacto Internacional. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira pelo Conselho Constitucional do país, após uma votação realizada no início deste mês. Biya está no poder desde 1982 e estendeu seu mandato de décadas em meio a tensões políticas significativas. Paul Biya enfrenta acusações de atrasar os resultados, restringir a participação da oposição e supervisionar um sistema no qual seu partido tem profunda influência. Embora a vitória do Biya pareça garantida, o anúncio ocorre em meio de distúrbios de alegações de irregularidades no processo eleitoral. A oposição denunciou o resultado como falta de credibilidade e pediu um diálogo nacional. Um tribunal na capital do Mali condenou o ex-primeiro-ministro Moussa Mara a 1 ano de prisão nesta segunda-feira. As acusações resultaram de um post de julho no qual Mara mencionou o encontro que teve com os presos políticos e prometeu buscar justiça para eles, um caso que os críticos veem como uma repressão à dissidência sob o líder militar no poder, Coronel Assimi Goïta. O Tribunal de Bamako considerou Mara culpado de minar a credibilidade do Estado e se opor à autoridade legítima. Mara recebeu uma pena de prisão de 1 ano, uma sentença suspensa adicional a 1 ano e uma multa de 500 mil francos, cerca de $887. O
presidente russo, Vladimir Putin, anunciou um teste bem-sucedido de um novo míssil de cruzeiro Burevesting de propulsão nuclear, com Trump a considerar que foi dado um passo inapropriado, pedindo a Putin para que acabe com a guerra na Ucrânia, em vez de testar mísseis. Após a notícia de que Moscou testou com sucesso o seu míssil nuclear, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em acabar com a guerra contra a Ucrânia e não em testar mísseis. Uma guerra que deveria ter durado uma semana e está agora a entrar no seu 4º ano. É isto que ele deve fazer em vez de testar mísseis. Putin disse no domingo que a Rússia testou com sucesso o seu míssil de cruzeiro único e que o Kremlin descreveu como parte dos esforços para garantir a segurança nacional do país. Juntamente com os exercícios nucleares realizados pela Rússia na semana passada, o teste de Burevesting é visto como mais uma mensagem para Washington, no segmento das palavras de Putin na semana passada, quando afirmou que Moscou não cederá às sanções e opressões dos Estados Unidos da América. E o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recorreu da condenação pela tentativa de golpe de Estado. A defesa apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal, alega contradições na decisão tomada. Além de pedir a revisão da condenação, Bolsonaro também requereu a diminuição da pena. O ex-presidente brasileiro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, decisão que os advogados classificam como injusta. São 8h16, vamos voltar a olhar para as primeiras páginas dos jornais nesta terça-feira. Esta ronda começamos no The Washington Post, que escreve: Jamaica se prepara para o monstruoso furacão Melissa. Estive de joelhos em oração. O primeiro-ministro Andy Holness disse que a tempestade provavelmente vai arrancar telhados, inundar estradas e causar estragos na rede elétrica, alertando que não há infraestrutura na região que possa suportar uma categoria 5. O La Vanguardia escreve: Juntos consome a ruptura e deixa Sánchez sem maioria. O PSOE mantém a mão estendida e acredita que ainda há possibilidade de retomar o diálogo. Estamos a olhar para a primeira página do jornal francês Le Figaro. Universidades francesas dominadas pelo antissetismo, apologia do massacre terrorista de 7 de outubro, comentários anti-sionistas, ostracização de estudantes judeus, um clima degradante persiste nas faculdades e grandes escolas. Vamos continuar a olhar para as primeiras páginas dos jornais desta terça-feira, hoje, 28 de outubro de 2025. Estamos a olhar precisamente para a capa do jornal desportivo A Bola, que estampa dragão com gula. Avançado turco entrou aos 74 e consumou a reviravolta aos 88 após a SAMU ter empatado de penalti. Benfica, Rui Costa e João Noronha Lopes contam espingardas, também em destaque na primeira página do jornal desportivo A Bola. Mudança de assunto, vamos aprender, vamos à nossa rubrica Macas de Português. Canetas e bloco de anotações nas mãos. Vamos à conversa agora com o professor Artur dos Santos. Professor, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado, como está? Eu estou muito bem, obrigada. E o professor, como é que está? Estamos bem, graças a Deus. É sempre uma honra tê-lo aqui, porque sei que vamos resolver algumas das nossas muitas macas de português. Exatamente, exatamente.
Mas antes já vamos nos conectar com a Girassol FM para que os nossos radiovintes e também os telespectadores, não só os telespectadores, mas também os radiovintes já possam acompanhar mas esta resolução de algumas marcas de língua portuguesa. Janete Meio-Dia, ora viva, muito bom dia. Já temos aqui o professor Arturo dos Santos. Bom dia, professor. Bom dia, Iracelma também. Bom dia, muito obrigado. Consegue ouvir a Janete Meio-Dia, professor? Ouvi, assim baixinho, mas ouvi, sim. Vamos já pedir aqui o suporte da Regi para termos a voz de Deus, para que o professor possa também, se possível, interagir com a Janete Meio-Dia nesta que vai ser mais uma edição do Macas de Português. Professor, estão criadas as condições, a esta altura o professor vai poder ouvir muito bem a Janete Meio-Dia. Vamos à nossa primeira maca de português para esta edição. Muito bem, hoje trazemos, como sempre, duas macas. A primeira é sobre uma expressão muito frequente, se diz via expresso ou via expressa. Bom, no português padrão, no português correto, nós temos de dizer via expressa. A palavra via é uma palavra feminina, não é? E expressa, portanto, expressa aqui é um adjetivo que está a qualificar o nome via. Os adjetivos em português qualificam os nomes aos quais estão ligados, concordando com eles em gênero e em número. Razão pela qual temos de dizer via expressa. A palavra via é feminina e o adjetivo também tem que ser feminino para concordar com o nome ao qual está ligado. E como temos aí nos slides, temos outros exemplos. Via rápida. Eu não posso dizer via rápido. Portanto, tem a ver com concordância. Via reservada e não via reservado. Então, portanto, automaticamente, via expressa. Exatamente. Sempre que vou ao trabalho, uso a via expressa. Portanto, tem a ver com concordância em gênero, com o nome, via, e o adjetivo expressa. Muito bem, muito bem. Está assim... uma maca resolvida. Uma maca resolvida. Mais uma maca grande, mas aqui resolvida com o suporte do professor Arturo dos Santos. Exato. A primeira maca está resolvida, professor. Vamos rumar para a segunda maca desta edição. A segunda maca, portanto, trazemos aqui o verbo preferir. Eu prefiro pão do que bolo ou eu prefiro pão ao bolo? É muito frequente. Eu prefiro sumo à gasosa ou eu prefiro sumo do que gasosa? Esta também é uma maca muito grande, professor. É uma maca que nós todos temos. E o professor vai ajudar-nos a esclarecer. Exatamente. O verbo preferir, neste caso, neste contexto, rege a preposição a. É preferir alguma coisa à outra. E não preferir do que uma coisa à outra. Então, eu prefiro alguma coisa à outra e não prefiro alguma coisa do que a outra. Razão pela qual a preposição eleita, neste caso, é a preposição a e não a construção do que. Não é? Temos, portanto, os exemplos que vão seguir nos slides. Portanto, o Pedro prefere água do que vinho ou o Pedro prefere água ao vinho. O verbo preferir, como dissemos, rege a preposição a, porque é preferir alguma coisa à outra, razão pela qual ele elege a preposição a. Então, no português padrão, não podemos dizer ele prefere água do que vinho, mas sim ele prefere água ao vinho. Muito e temos também outros exemplos no slide seguinte. Portanto, ali a explicação, o verbo preferir, não é? É uma coisa ou outra. Não é? Eu prefiro frio ao calor. Eu também. Preferimos pão ao bolo. Esta é comigo, não é? Prefiro a rede girassol a outras estações. Muito bem. Portanto, é preferir alguma coisa à outra. E não podemos dizer prefiro... Com a construção do que. Exatamente. Muito bem, professor. São grandes macas, felizmente resolvidas nesta edição do Manhã Girassol. As vantagens, não é? De termos aqui toda a terça-feira o professor Arturo dos Santos. Vamos fazer uma recapitulação, principalmente para aqueles telespectadores que só agora estão ligados a nós e também aos radiovintes. Não é? As duas macas para esta edição, professor. Muito bem. No português padrão temos de dizer via expressa, porque via é uma palavra feminina e o adjetivo expressa tem de concordar com esta palavra, via, não é feminina, em gênero. Razão pela qual temos de dizer via expressa, via reservada,
etc. O verbo preferir é preferir alguma coisa a outra. Não podemos dizer eu prefiro o pão do que o bolo, no português padrão. Temos que dizer eu prefiro pão ao bolo. Eu prefiro sumo à gasosa. Eu prefiro a rede de girassol a outras estações. É assim que temos de dizer no português padrão. Janete. As macas estão resolvidas. Estão resolvidas, não é? A primeira mesmo era uma maca. Para mim também era uma maca. Eu ficava assim, sei que expresso normalmente é algo rápido, então ficava, será que a via tem que acompanhar, o expresso tem que acompanhar a via ou nem por isso? Então ficava assim entre falar e não falar, não falava. Então, a partir de hoje, a maca está resolvida, e vai falar com convicção e segurança. Exatamente. Via expressa, nada de via expresso. Por algumas pessoas, desde que a via passou a ter o nome de Fidel Castro, a Avenida Fidel, recebeu o nome da Avenida Fidel Castro, então deixavam de lado o via expresso e usavam a Avenida Fidel Castro. Pois. Então, hoje podemos usar via expressa com muita convicção e certeza, porque esta maca ficou resolvida aqui com o professor Artur dos Santos, a quem nós vamos agradecer. Janete, meio-dia, está tudo dito, tudo contado, mas nós havemos de voltar. Havemos de voltar, está tudo dito, obrigada. E professor Artur dos Santos, eu conto consigo na próxima terça-feira. Exatamente, estaremos sempre aqui para ajudar os nossos telespectadores, rádio ouvintes, a melhorarem a sua competência, quer escrita, quer oral, porque isto, na verdade, causa impacto de quem nos ouve e de quem nos lê. Muito bem. Professor, até terça-feira, obrigada. E nós vamos seguir com mais informação sobre a previsão do tempo nesta terça-feira, agora no Lubango, a terra do Cristo Rei, que tem previsão de um dia com nuvens e sol, a temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 29. Umidade do ar de 30%. No leste de Angola, na cidade de Luena, a previsão é de um dia com nuvens e sol, temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 30. Umidade a chegar aos 30%. Partimos para o último intervalo nesta edição de Manhã Girassol. Regresse connosco. Até já. Uma vez mais, bom dia. Continuamos com a edição de terça-feira do Manhã Girassol. Aconteceu em Luanda uma viagem emocionalmente pela história, cultura e música de Angola, no espetáculo músico-cultural denominado O Içar da Bandeira, que reuniu várias crianças. Em celebração aos 50 anos da independência de Angola, crianças de várias zonas de Luanda participaram este domingo no espetáculo músico-cultural que resgatou a história, a cultura e a musicalidade angolana. Intitulado O Içar da Bandeira, o evento proporcionou uma viagem emocionante pelo legado dos mais velhos, reforçando o valor das línguas nacionais e o orgulho de ser angolano. Trata-se de uma ação cultural que acontece uma vez por ano, ligada às nossas crianças. Nós já fizemos o ano passado, ainda ao município de Luanda. O que nós queremos com essa ação, para além de hoje estamos a comemorar os 50 anos, mas também continuar a resgatar aquilo que são os principais valores que nortearam a nossa independência, promover a cultura no seio das nossas crianças e adolescentes, potenciar e massificar a música infantil também. E hoje, para nós, é um dia extremamente feliz. Conseguimos realizar este evento com muita qualidade. Os pais também foram muito cooperativos no sentido de permitirem durante várias semanas que os filhos pudessem participar em ensaios no suporte da banda Movimento. Tem muito a ver com aquilo que é a celebração dos 50 anos. Aliás, o próprio título do espetáculo nos dirige para isso mesmo, O Içar da Bandeira, um poema de Agostinho Neto que faz parte do livro Sagrada Esperança e que traz aqui uma forma diferente das crianças interpretarem aquilo que são as nossas canções, do cancioneiro angolano, e que carregam uma carga muito forte do ponto de vista do sentimento patriótico.
E é disto que nós precisamos continuar a fazer para que comecemos a semear nessa nova geração o sentimento de pátria, o sentimento de solidariedade e, sobretudo, do amar Angola dentro daquilo que também se pode fazer, que são as artes. A expressão cultural esteve presente em cada detalhe. A tradição foi exaltada e os ensinamentos do passado ecoaram no presente através da voz dos mais pequenos. É o nosso sonho, porque não tivemos esta sorte, que todas as nossas escolas tenhamos aulas gratuitas de línguas nacionais. E por isso é que colocamos aqui durante toda esta atividade não só músicas em línguas nacionais, mas também teatro. Queremos que os nossos meninos, as nossas crianças amem as nossas línguas maternas, as nossas línguas nacionais. Seguimos com o desporto. Vamos entrar em campo nesta edição com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia, meu colega, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Anselmo. Está tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Eu estou lá. Eu estou ótima, graças a Deus. Para o desporto, aqui no Manhã Girassol, o que é que temos no cardápio? Como sempre, temos o futebol, um bocadinho de futebol, até não muito. Temos também handball, algumas seleções já confirmaram a presença de mais um torneio internacional. Vamos realizar aqui no âmbito das festividades dos 50 anos de independência. Nesta altura, Anselmo, vamos já resolver aqui as questões técnicas. O teu microfone não está ligado. Aqui a produção vai resolver isso e daqui a pouco voltas para falares sobre o apaixonante mundo dos desportos, que também marca presença a esta altura aqui no Manhã Girassol. Não sei se as condições estão criadas a esta altura. Vamos a mais uma tentativa. Anselmo, podes falar agora. Dizias que hoje não vamos ter tanto desporto, futebol, neste tanto futebol, exatamente, tanto futebol, obrigada pela correção, mas para além disto temos outras no cardápio. Sim. Mais uma vez, bom dia, Iracelma, o caríssimo telespectador que acompanha, bom dia para si também. Bom, dizia eu que o futebol, inclusive, não temos muito, mas preparamos vários pratos quentes. Ontem prometi que falaríamos sobre a transferência de Bruno Fernando, hoje trazemos aqui também para os nossos telespectadores e, claro, Celton Miguel também com destaque na NBA, quase a um passo da NBA. Se tudo correr bem, teremos mais um angolano a pisar nesta maior montra do basquetebol internacional. Vamos à atualidade uma a uma, vamos a isso, aqui no Manhã Girassol. Mais uma vez, bom dia, caríssimo telespectador. Vamos começar por falar de handball. Angola, Cabo Verde e Marrocos são os países que confirmaram já a presença para o torneio internacional da referida modalidade em sénior masculino que Angola vai realizar no âmbito dos 50 anos de independência, que acontece na próxima quarta-feira. Depois do sucesso do torneio internacional de handball sénior feminino, a Federação Angolana da modalidade volta com mais um torneio internacional, agora na classe masculina. A prova vem celebrar o 50º aniversário da nossa independência e, para tal, 3 países, sendo Cabo Verde, Marrocos e Angola, que estará representada por 2 seleções, deram luz verde à participação no torneio. Na conferência de imprensa de lançamento do torneio internacional de handball sénior masculino, o presidente da Federação Angolana de Handball, José do Amaral Júnior Maninho, garantiu que, do ponto de vista logístico, tudo está alinhado para o arranque da competição. Do ponto de vista logístico, temos todas as condições já preparadas. Felizmente tivemos o apoio, como não podia deixar de ser, do Ministério da Juventude e Esportes, que canalizou as verbas necessárias para podermos organizar um bom torneio. Este torneio tem 2 objetivos fundamentais. O primeiro é celebrar com dignamente os 50 anos da nossa independência e depois também queremos preparar bem a nossa seleção. Será uma oportunidade boa para avaliar e projetar e preparar a nossa seleção masculina, visando o próximo campeonato africano de Kigali, já daqui a 2 meses, portanto, o Kigali, Ruanda. Portanto, será um bom torneio e as equipas que foram convidadas, Marrocos, Cabo Verde, também têm um bom nível, um nível parecido ao de Angola, e acreditamos que iremos ter bons jogos, bom handball.
As delegações estrangeiras já começaram a escalar o nosso país. O Congo, Brazzaville, é o único país convidado que desistiu por situação financeira. Assim, confirmou o líder federativo. Pois o Congo declinou por razões de ordem logística e nós decidimos inserir a seleção B, porque temos muitos bons jogadores. É uma oportunidade também para podermos alargar o leque de jogadores que irão estar a exibir a sua qualidade. Hoje, dia 27, chegou já uma parte da seleção de Marrocos. Teremos mais 4 jogadores, portanto, a chegarem amanhã, que vêm de França. O voo de Casablanca aconteceu hoje, já recebemos a seleção de Marrocos. Amanhã de manhã iremos receber a seleção de Cabo Verde. A nossa seleção A e B também já estão a trabalhar. Penso que depois da manhã, quarta-feira, dia 29, estará tudo a postos para o início do torneio. Recordo que o torneio internacional de handebol sénior masculino Angola há 50 anos arranca na próxima quarta-feira no pavilhão multiusos de Luanda, com acesso livre para os adeptos. As 2 primeiras jornadas acontecem nos dias 29 e 30 de outubro. No dia 31 será folga geral, ao passo que a prova encerra no dia 1 de novembro. E do futebol, o Recreativo do Libolo é o grande vencedor da 5ª jornada do Girabola, marcada também pelo primeiro triunfo de 3 agremiações. O Recreativo do Libolo, o tetracampeão, isolou-se na liderança da competição com 13 pontos após vencer em Calulo, no estádio Mário Pacheco, bicampeão 1º de maio de Bengala por 1-0. Em Bengala, no estádio de Ombaka, o Iate ganhou o Sagrada Esperança por 3-1 num jogo polêmico. O treinador argentino dos Diamantíferos do Norte, Gustavo Onaíndia, criticou a postura da equipa de arbitragem constituída pelos assistentes Ivanildo Lopes e Pedro Micolo, ambos do Luanda, e o juiz principal Nelson da Silva do Bengo. No estádio do Buraco Académica do Lobito, obteve o primeiro triunfo no Girabola ao vencer o Brasmo aqui do Mochico por 1-0. Mário Soares, timoneiro da equipa das Chanas do Leste, reprovou o ajuizamento do trio de arbitragem constituído pelos assistentes António Livong e António Pitra e o árbitro principal José Chitumba, todos da província da Huila. Aqui em Luanda, neste domingo, no estádio 22 de junho, o Luanda City conseguiu a primeira vitória no Nacional ao derrotar o Redonda do Bengo por 1-0. No sábado, no mesmo recinto, o Interclube alcançou igualmente a primeira soma total de pontos numa partida ao ganhar o Galson de Luanda por 2-1. No estádio dos Coqueiros, o Cabo Corpo Palanca empatou uma bola diante do Desportivo da Lunda Sul e o 1º de agosto empatou a 2-2 ante o Desportivo da Huila. A jornada 5 encerra nesta quarta-feira, dia 29, às 15 horas, com desafio São Salvador do Congo, Petro de Luanda. Até o momento, a ronda 5 do Girabola registra 14 golos, uma média de 2 golos por partida. O Libolo comanda o Nacional de Futebol com 13 pontos. O Cabo Escorpa é segundo com 11. O Ilheta é terceiro com 10. O Petra, 19 vezes campeão nacional e atual detentor do título, é oitavo com 6 pontos, fruto de 2 triunfos em igual número de partidas. O Gelson do Quilambaquiaxi é 16º e último sem pontuar. Quintas, desconhecido avançado de 24 anos do Libolo, é o artilheiro do Girabola com 4 golos. A ronda 6, que será disputada no próximo fim de semana, tem como destaque os clássicos, duelo de campeões nacionais, Sagrada Esperança, 1º de agosto, no sábado às 15 e 1º de maio, Interclube, no domingo às 16 horas. E seguimos agora para a modalidade da bola ao cesto. O basquetebolista angolano Celton Miguel está na G-League. Celton foi a escolha 25 da equipa B do Los Angeles Lakers. Acompanhe. E ainda sobre basquetebol, o posto angolano Bruno Fernando fez mais uma troca na sua carreira, deixando Madrid, tendo lugar agora numa nova cidade. Saiba a seguir. O BF continua em destaque no seio internacional da modalidade. Novo desafio para o nosso mangolé. Momento de dizer força, Bruno! Pois é, sobre desporto, por hoje é tudo aqui no Manhã Girassol. A bola é passada novamente a Iracema Arnaldo. Muito bem, mas eu conto contigo amanhã, aqui no Manhã Girassol. Muito bem, Anselmo Gaspar e a atualidade esportiva. Nós vamos rumar pela última vez à Girassol FM, ao encontro da Janete Meio-Dia, que hoje está na condução do Bom Dia com Energia.
E já tenho a minha colega Janete Meio-Dia. Uma vez mais, bom dia. Bom dia também aos Rádio Ouvintes. Só um beijo. A Niquila de Souza só pediu um beijo. Só pediu um beijo. Um beijo para os nossos rádio ouvintes. Exatamente. Que a esta altura estão connosco em mais uma conexão. A última do dia, por sinal, não? A última do dia, sim. Mas atenção, Janete, tu prometeste algumas coisas para os rádio ouvintes e também para os telespectadores. Não sei se para os rádio ouvintes, a Janete já avançou. Ainda. Mas tens a resposta da adivinha do dia e disseste também que, para além do dia de hoje, 28 de outubro, ser o dia da terceira idade, tem também aí uma curiosidade. Então, nós aqui estamos expectantes em saber, em conhecer, desvendar a adivinha de hoje, porque eu não consegui. Reuni aqui com esta vasta equipa, mas, exato, então o pessoal da Regi não conseguiu, Janete, só tu mesma, minha colega, para desvendar esta adivinha. Vamos a isso. Antes da resposta à adivinha, os ouvintes andaram aqui a sugerir algumas respostas. Vá lá, a quem tenha dito embrião, energia, shield de Dundão, comprimido, gâmeta masculino, inclusive. E pronto, alguns estiveram perto, os que falaram sobre a energia, mas pronto, sim, estiveram pertinho porque o que pode ser pequeno como um botão, mas ter a força de um campeão, é algo que gera energia, é uma pilha. É uma pilha. É uma pilha. A pilha é uma coisinha pequenina, mas que liga coisas grandes. Sim. Mas pronto, eu quase que eu ia mesmo dizer que tratava-se de uma pilha, mas fiquei assim com algum receio, mas amanhã eu volto a arriscar. Tá bem, então os ouvintes já sabem, a resposta à nossa adivinha é pilha. A pilha, quem disse exatamente. Energia esteve muito perto. Então, eu falei sobre o dia 28, foi a 28 de outubro, entretanto, no longínquo 1886, que nos Estados Unidos, deixa-me confirmar a data, é 1886, nos Estados Unidos foi inaugurada a Estátua da Liberdade. Opa! Que, na verdade, acabei por descobrir que é um presente francês para os americanos. A Estátua da Liberdade foi elaborada por um francês e também foi estruturada por um francês como presente para os norte-americanos. E hoje a Estátua da Liberdade está na Ilha da Liberdade, no porto de Nova Iorque, na cidade com o mesmo nome, nos Estados Unidos da América. Ok, mas ela foi uma doação do governo francês ao governo norte-americano. Exatamente, foi um presente francês para os americanos. Muito interessante isto. Sim. Gostei de ter esta informação, Janete Meio-Dia. Exatamente, Iracelma. Então é tudo o que nós tínhamos para partilhar hoje, fechar o nosso contato com a nossa curiosidade. Muito bem, Janete Meio-Dia. Olha, da minha parte foi uma honra muito grande manter estas múltiplas conexões, esta parceria, podemos assim dizer, entre a televisão e a rádio aqui na Rede Girassol. Mas certamente amanhã há mais, não é? Porque tudo tem um princípio e tem um fim. Exato. Assim acontece também com o Bom Dia com Energia e o Manhã Girassol. Eu disse logo na nossa primeira conexão que nós acertámos o passo à hora 7 e rumamos juntas até a meta, até bem perto da hora 9. Exato. Janete Meio-Dia e também aos rádio ouvintes. Um abraço com muita, mas muita energia. Muita energia. E fica aqui o compromisso de estarmos juntos amanhã. Amanhã havemos de voltar às nossas conexões. Havemos sim de voltar, Janete. Estamos juntas um candante. Estamos juntas. Bom dia com energia para os telespectadores e para os rádio ouvintes. E são 8 horas e 48 minutos, agora 49 em todo o espaço nacional. Deste lado também está tudo dito. Tudo contado na edição de hoje do Manhã Girassol. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã pontualmente, a hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom dia.